Barba Negra sempre foi um mistério tendo comido duas frutas, mas a verdade é que ele pode já ter atualmente 3 Akuma no Mi, e ele já mostrou o poder de sua terceira fruta, além de não ser o que pensamos. A verdadeira forma de Teach é uma criatura monstruosa, com ele já estando ao lado de Rox de Shebeck. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Enquanto eu navegava pela internet dando uma olhada em algumas fandoms de One Piece, eu acabei vendo uma teoria japonesa muito diferente sobre o Barba Negra. Eu achei estranho quando eu vi pela primeira vez, mas quando eu vi que ele conectava jogos de palavras japoneses incrivelmente inteligentes, pronunciando toda a série, eu percebi que realmente há algo aqui. Então não se assuste inicialmente ou desacredite, vai por mim. Tudo vai fazer sentido no final, e talvez você até saia acreditando nesta teoria até o fim do vídeo. A teoria diz que Barba Negra não é apenas um homem, mas sim um cão infernal demoníaco cujo mestre maligno Rox de Shebeck o alimentou com uma Akuma no Mi mítica, fazendo com que ele se tornasse um humano. É estranho, eu sei, os japoneses têm umas ideias meio malucas, mas dê uma chance assim como eu dei que tudo vai fazer sentido. Vamos começar então com sua principal afirmação, que se resume à ideia de que Rox de Shebeck, o pirata mais forte e brutal que já navegou pelos mares, tinha um cachorro especial. Esse cachorro então comeu uma fruta da classe humana com um modelo especial, o que fez ele se tornar o Marshall de Teach que conhecemos, e há algumas evidências que apontam para isso. Para começar, Barba Negra foi mencionado pela primeira vez no arco da Ilha Drum. Ele havia atacado a ilha recentemente, forçando o Apou a fugir. Isso é importante porque é um arco que literalmente tem um animal que come uma fruta da classe humana, e nos mostra que isso é possível. O Oda poderia estar usando Chopper como uma introdução suave para outra grande revelação no futuro, a possível revelação de que Barba Negra é na verdade um animal. O que comprova isso é que até agora ainda não sabemos o motivo de Barba Negra ter atacado a ilha de Drum. Parece ter sido algo aleatório demais, mas talvez não foi tanto assim. Também sabemos que o Oda adora fazer isso na série. Ele provoca elementos no início da história que depois se revelam em uma escala muito maior. Alguns dos maiores são, por exemplo, o Luffy fazendo a pose de Nika no final de Skypiea, que não foi visto como um prenúncio até o final de Wano, centenas de capítulos depois, quando finalmente ele revela ser o deus do sol Nika. Os nós climáticos na ilha Wetteria, o lugar que Nami visita durante o time skip de 2 anos, também é outro exemplo. Existem esses nós que contêm um monte de vento dentro deles, e esse conceito mais tarde veio à tona no capítulo 1122, quando foi revelado que Joy Boy infundiu o seu haki em um estilo semelhante de um nó dentro do gigante de ferro Emmet. Então, no geral, não é incomum Oda traçar paralelos entre essas primeiras séries e eventos muito maiores em arcos posteriores. Então a ideia de que o arco do Chopper, o mesmo arco em que Barba Negra é mencionado pela primeira vez, seja na verdade uma referência sutil ao fato de que Barba Negra é um animal que comeu uma fruta classe humana. Dito isso, podemos até tentar adivinhar qual fruta ele comeu. Barba Negra possui uma constituição corporal que é no mínimo estranha. Seu tronco é grande e volumoso, enquanto seus braços e pernas são finas. Além disso, ele tem um jeito desajeitado e até mesmo sombrio. Ele com certeza não é um humano comum. O próprio Marco menciona que seu corpo é anormal. E ele ter apenas uma fruta humana genérica parece bastante sem graça, e logicamente falando, se ele tivesse uma Zoan, ela deveria estar no mesmo nível da fruta do Deus do Sol do Luffy, já que os dois são inimigos com poderes opostos. Visto que Barba Negra é o oposto do Luffy, sendo a sombra de sua luz, faz sentido que ele se revele como a lua para o Sol do Luffy, e como resultado, ele pode ter comido a fruta mítica Hito Hito no Mi, modelo Deus da Lua. Isso pode até ter uma relação, considerando que cães e lobos são frequentemente vistos uivando para a lua, e como estamos considerando que ele é um animal canino, conectaria ainda mais.
E também isso explica por que ele é um humano grotesco e possui uma forma anormal, porque essa é a forma do Deus da Lua. Além disso, em um painel, Barba Negra é mostrado com uma lua atrás dele. Ele estava observando a lua. Mas é claro que para essa teoria fazer sentido, ela também tem que se sustentar com as outras coisas que já sabemos sobre o Barba Negra, como o mais importante, como ele conseguiu comer 3 frutas. Se a ideia aqui é que ele era um cachorro que já comeu uma fruta Zoan, isso significa que atualmente ele está carregando 3 frutas. E isso funciona de forma simples. Barba Negra não era um cão comum, ele era um cão de 3 cabeças. Um Cerberus. Barba Negra tem muitos laços com o número 3. A sua bandeira pirata tem 3 caveiras, que está diretamente ligado a uma característica física de seu capitão. Logo, seus 3 crânios representam sua verdadeira forma, já que ele é um Cerberus. Seus navios têm velas em conjuntos de 3, com 3 janelas de vigia na frente de cada lado. Ele é frequentemente retratado com 3 dentes faltando, tem 3 tranças na barba e carrega 3 armas na cintura. Ele foi apresentado quando havia apenas os 3 primeiros membros da tripulação presentes. Quando os pássaros foram abatidos no navio de Luffy, havia de fato 3 pássaros, e ele deixou 3 cicatrizes no olho do Shanks. Inclusive, essas cicatrizes que ele marcou Shanks foi antes mesmo dele comer a Yami Yami no Mi. Ou seja, Barba Negra possui um poder estranho ainda não revelado, o que pode ser sua verdadeira forma Cerberus, que inclusive deixou as marcas de sua garra no rosto do Shanks. E provavelmente tem mais um monte de detalhes, mas já está bem claro que Teach adora o número 3. Por causa disso, uma teoria popular no passado é que Barba Negra havia comido a fruta do Cerberus, mas e se estiver realmente invertido? E se as pessoas estiverem olhando para isso da maneira errada, e todas essas teorias puderem se conectar? Barba Negra pode ter 3 personalidades, ter a fruta do Deus da Lua, e ser um Cerberus, porque sua verdadeira forma é de fato um Cerberus. Inclusive, já vimos que a verdadeira fruta do Cerberus foi comida pela espada de Shamrock. Logo, não pode mais ser uma fruta. Sabemos que há um monte de criaturas míticas e fantásticas vivas no mundo de One Piece, como dragões, feras marinhas e muitos outros. Então, um mítico cão de 3 cabeças não é algo muito grande. Inclusive, um já apareceu na história de One Piece, um Cerberus que estava morto e foi trazido de volta à vida e modificado em Thriller Bark. Sem mencionar que, como ele tem 3 cérebros, isso pode explicar por que o Barba Negra é capaz de consumir várias frutas de uma vez, podendo até mesmo ter 3 corações e 3 personalidades, uma para cada cabeça. Essa linha de pensamento também explica provavelmente a coisa mais estranha sobre Barba Negra, o fato de que ele não dorme. Na mitologia grega, é explicado que as cabeças do Cérebro se revezam dormindo. Desta forma, eles podem sempre ficar de guarda e vigiar os portões do inferno. E pode ser exatamente isso que as múltiplas cabeças do Barba Negra estão fazendo, o que explica cada hora ele estar com um rosto diferente e também com um número diferente de dentes faltando. Também ajuda a explicar por que ele tem mudanças de humor tão loucas, alternando entre arrogante, sonhador e completamente estúpido. Há também um detalhe interessante entre Barba Negra e um cachorro aleatório. Barba Negra tem essas pérolas nos pulsos e esse cachorro tem também uma coleira de pérolas. Esse cachorro é da capa do capítulo 542. Nele, Karu passeia com ele. E é isso. Não faz parte de uma história de capa ou algo do tipo, então parece apenas uma coincidência, mas talvez não seja tanto assim, porque esse é o capítulo exato em que Barba Negra invade Impel Down. Sem dúvida, um de seus maiores movimentos na história. Então ainda pode ser apenas uma coincidência, mas vincular um cachorro ao Barba Negra por meio de seu design e do capítulo em que ele aparece, isso parece mais um detalhe sutil. E agora temos os jogos de palavras japoneses. O Oda adora usar jogos de palavras inteligentes para conectar números e piratas. Um ótimo exemplo é o Luffy e o número 56.
A palavra Gomu, em Gomu Gomu no Mi, pode ser dividida em Go e Mu, representando as palavras japonesas para 5 e 6. Como resultado, é frequentemente usado como uma espécie de número de assinatura do Luffy. A camisa do Luffy quando criança tem o número 56. Seu taco de beisebol em Egghead também tem o número 56. Seu número no Coliseu Corrida foi do participante número 556. E a grande frota do Chapéu de Palha tem mais de 5.600 membros. Portanto, não é nenhuma surpresa que este também seja o caso do Barba Negra. Já falamos sobre o número 3, mas Barba Negra também tem conexões com o número 8. As palavras Yatsu e Mitsu significam 8 e 3 em japonês, e o jogo de palavras aqui é que a fruta principal do Barba Negra, a Yami Yami no Mi, pode ser dividida em Ya e Mi, que vem das palavras Yatsu e Mitsu, Ya e Mi, Yami. 8 e 3. Além disso, 3 de agosto, também conhecido como 3 do 8, também é o seu aniversário. E Barba Negra tinha, na verdade, 38 anos quando foi introduzido na série. E claro, a sua bandeira pirata tem 3 caveiras e 8 ossos. E por que tudo isso importa? Bem, o número 8 também pode ser lido como Hachi. No entanto, Hachi também está ligado a Hachi no Su, já que Hachi também significa abelha, a razão pela qual a ilha recebe o apelido de Ilha Colmeia. Sabemos que Barba Negra tomou conta desta ilha por conta de seus laços com o Rox, então obviamente a ideia de que o seu cachorro eventualmente foi buscar a sua casa de volta faz muito sentido. Mas não é só isso, porque Hachi tem outro significado. Há um conto famoso no Japão sobre o cachorro Hachiko. Ele tem até uma estátua na estação Shibuya, e Hachiko é na verdade um símbolo de lealdade no Japão. Hachiko pode ser traduzido como cão fiel Hachiko, com Hachi significando 8 e Ko significando afeição. Toda a história de Hachiko gira em torno de sua lealdade feroz, esperando por seu mestre morto na estação de trem. Hachiko, Hachi no Su, 8 ossos na bandeira, e todos esses 8 em sua história relacionada a um cão que volta para o território de seu mestre, assim como Barba Negra voltou a Hachi no Su, acaba nos mostrando muito. Mas ainda existe mais jogos de palavras. O navio de Barba Negra é conhecido como Sabre de Shebeck, mas quando romanizado em japonês é lido como Saberu Obuji Bekugo. Assim, é possível ler a primeira palavra, Saberu, como uma pronúncia ligeiramente modificada de Cerbero, mas ainda há mais significados. Sabre é uma referência a uma espada, o que significa que o verdadeiro nome do navio é a Espada de Shebeck, significando essencialmente que é a sua vontade. Isso faz sentido, considerando que Barba Negra parece carregar sua vontade, mas o que é realmente interessante é que outra palavra para espada e sabre em japonês é ken, que na verdade também é outra palavra para cachorro em japonês. Inclusive, as 6 raças nacionais de cães do Japão são conhecidas como Nihon Ken. Isso significa de forma bastante selvagem que outra tradução literal do navio de Barba Negra é o cão de Shebeck. E tudo isso estava escondido em seu nome esse tempo todo. E bom, a teoria faz sentido em todos os pontos apresentados, e realmente é muito louco a ideia de que Barba Negra na verdade é um Cerberus que ganhou inteligência e uma forma humana ao comer uma fruta da classe humana. E então agora ele voltou para o território de seu mestre e está tentando concluir o plano que o Rox de Shebeck não conseguiu, ser o rei do mundo. Mas eu quero muito saber se vocês gostaram e se querem que eu traga mais teorias japonesas aqui para vocês, porque convenhamos, eles pensam um pouco fora da caixa, o que acaba sendo surpreendente. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!